caso das leis de assistência social, a gente vai trabalhar com duas modalidades, a infância e o idoso. Essas leis, embora tenham editais federal, estadual e municipal, a legislação que fundamenta esse mecanismo é a mesma, é uma lei federal e vai incidir somente, embora tenha outras esferas, vai incidir somente o imposto de renda, não vai afetar nem ICMS nem ISS. O que acontece é que esses fundos estão baseados na legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso da infância, que são geridos por Estado e município também. No caso do município, os editais são responsabilidade das secretarias ou de ação social ou de cuidado da infância. Entretanto, também está atrelado ao governo federal porque é uma isenção de imposto de renda de pessoa jurídica. Na lei da infância, a gente tem em São Paulo o FUNCAD, que está ligado à Secretaria Municipal, o CONDECA, que está ligado à Secretaria Estadual, e em algumas cidades do interior a gente tem um mecanismo chamado FIA, que é um Fundo de Infância para Adolescência. Esse mecanismo, essa operação financeira é um pouco diferente das leis esportivas e culturais, porque todo o depósito é feito num fundo geral do programa, e a partir de um mínimo e de comprovação de quem foi o patrocinador, para qual projeto foi o recurso destinado, o governo vai destinando esses fundos, esses valores dos fundos para cada projeto. A vantagem disso é que o fundo consegue aplicar todo o recurso destinado para aquele mecanismo e ter algum rendimento ali que vai também sustentando esse fundo posteriormente. Então, o dinheiro não só passa pelo governo, como é no caso das culturais e esportivas, ele também funciona para ações que sustentem os fundos, os conselhos e as secretarias municipais. No caso das leis sociais, a gente tem uma especificidade que apenas duas delas podem haver cobrança de remuneração de captação. Isso é uma coisa importante para a gente falar, porque leva para uma problemática aqui de mercado que se relaciona à captação de recursos. Não adianta um captador trabalhar nessa captação de recursos para projeto da infância e cobrar a porcentagem de mercado que se cobra sobre a captação. Por quê? Porque essas leis não permitem, as leis da infância, em nenhuma dessas esferas que eu falei, a captação, a remuneração de captador externo, muito menos interno. Então, nesse caso, quando um captador cobra pela captação de recursos, ele cobra um santo para descobrir outro, porque ele colocou um dinheiro ali de onde ele não vai poder ser remunerado, e na exigência da remuneração ele obriga a instituição sem fins lucrativos, que é uma prerrogativa desse mecanismo, a tirar verba de contas administrativas para sustentar esse serviço. Então isso é uma coisa que os governos têm ficado atentos, e isso não é permitido por lei. Então essa é uma lei onde carece de regulamentação sobre remuneração, porque de modo geral as instituições sem fins lucrativos têm dificuldade para ter esse profissional internamente, ou rever políticas de captação de recurso das empresas captadoras. Ainda dentro do tema assistência social, a gente tem a lei do idoso, que também está baseada no Estatuto do Idoso e também funciona nessa modalidade de fundos. Então a operação financeira é parecida, o patrocinador vai fazer um depósito no fundo do idoso e o governo, a partir dos critérios dos seus editais, vai transferir esse dinheiro para a conta do projeto. Agora, o que cabe nessas ações, nesses mecanismos? No caso da infância, são ações educativas, socioeducativas e culturais. De modo geral, são ações que fundamentam atividades no contraturno das crianças, principalmente crianças da rede pública. São projetos gratuitos, que não pode haver cobrança de ingresso, nem cobrança de nenhum tipo, e são ações que vão fundamentar a educação das crianças, educação em situação de vulnerabilidade social. No caso do idoso, também são ações culturais, ações de cuidado e assistência social para idosos em situação de violência ou abandono, ou que estejam institucionalizados, as casas de repouso, asilos, enfim.
No caso da lei da infância, o proponente também precisa ser uma instituição sem fins lucrativos com essas atividades previstas nos seus CNAES de assistência social, educativo e cultural. No caso do idoso, são instituições sem fins lucrativos com ações de assistência social, saúde e cultura. Bom, os editais também são atrelados às esferas, então isso também muda de estado para estado, embora estejam fundamentados todos na mesma lei federal. Bom, gente, o assunto é complicado, são muitas informações são detalhadas. Todas as secretarias disponibilizam essas informações de modo que o acesso a essa informação seja universal no Brasil e que toda e qualquer pessoa do país seja capaz de propor projetos. Eu agradeço vocês pela atenção. Qualquer dúvida ou contribuição que vocês possam dar sobre esse tema, fiquem à vontade, pronunciem-se nos comentários.